Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço para nós. O Senhor pagou toda a nossa dívida, Senhor, e ainda nos deixou com crédito para Te buscar. Essa manhã, Senhor, nós queremos apenas nos entregar a Ti, adorar ao Senhor. Senhor, queremos ser aceitos por Ti. Por isso, pedimos ao Senhor essa manhã o Teu toque, Senhor. Apenas um toque Teu. Senhor, nós queremos Te ouvir, mas também queremos Te experimentar. O Senhor possa falar para dentro de nós a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, trazendo no nosso interior a transformação que o Senhor deseja. Nos ajuda, Senhor, a Te buscar mais. Nos perdoa se muitas vezes nos esquecemos, Senhor, de tudo que o Senhor fez. Essa manhã nós queremos lembrar novamente e ser reconciliados com o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A gente tem desfrutado desse livro de 2 Coríntios e temos visto como o Senhor tem nos ajudado e nos amado a ponto de nos falar que pagou um alto preço por nós, para nos reconciliar com Ele mesmo. Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele, todo momento Ele quer reconciliar de novo o homem consigo mesmo, Ele quer trazer o homem de volta para si. Por isso Ele nos deu a graça. A graça não está relacionada só com o perdão. Não é só o perdão dos pecados. É mais profundo do que isso. Está relacionado com uma transformação interior do nosso ser. Amém. Por isso o capítulo 6 inicia falando para nós não acolhermos a graça de Deus de forma vã ou de forma inútil. Ele nos deu a graça, mas o que nós temos feito com a graça que Ele nos deu? Com a oportunidade que Ele nos deu? Irmãos, e não depende do nosso esforço. O Senhor, Ele não quer uma aparência religiosa, porque nós temos a tendência de termos aparência religiosa. Não é? Todos nós. Não é um ou outro, todos nós temos essa tendência, irmãos, de formatar um irmão exterior, com preceitos, com métodos, com jeitos, até mesmo na forma de orar, de falar, de cantar. Mas o Senhor não quer essa falsa aparência, o Senhor quer que nós entendamos que não depende de nós. Nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores, miseráveis. Somos bagunçados. Ou tem alguém aqui que fala, puxa, eu sou bom. Somos, irmãos. Não somos. O Senhor às vezes dá um alívio para nós, né, Flávio? A gente tenta se enroscar com alguma coisa, não é? A gente estava tendo comunhão com o Flávio, ele estava dando esse testemunho. Aí a gente tenta se enroscar com alguma coisa. Nós somos terríveis. Então, irmãos, não adianta a gente querer maquiar por fora, ou querer se autotransformar pelo nosso esforço. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu a graça dele, que a transformação é Ele quem faz. Então, para isso eu preciso aprender o quê? Eu preciso ter um coração desesperado de ser íntimo do Senhor. De, irmãos, todos os dias, eu ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não sei como fazer, Senhor, fiz de novo isso aqui, mas eu me coloco aos teus pés, Senhor. Eu me derramo aos teus pés. E agradecer ao Senhor por essa graça maravilhosa que Ele nos deu
para nos perdoar, mas também para nos transformar de dentro para fora. Nós tínhamos, irmãos, uma dívida impagável, não é? Ou tínhamos condição de pagar a nossa dívida? Ou a gente ainda acha que tem condição de pagar a nossa dívida com o Senhor? O Senhor pagou essa dívida, irmãos. Ele não imputou aos homens o seu pecado. Ou Ele não colocou na conta dos homens, nas nossas contas, nas nossas costas, o pecado, a dívida que nós tínhamos. Mas Ele colocou sobre Ele mesmo. Ele pagou e Ele ainda nos deu crédito. Um crédito celestial. Para todo momento, irmãos, nós corrermos até o Senhor e usufruirmos desse crédito, para que a gente não fique à beira do caminho. Então, no versículo 1, vamos ler. E nós, como cooperadores de Deus, então, primeira coisa, nós vamos entender, cada um de nós somos cooperadores de Deus. E o que um cooperador faz? Ele senta e dá ordem? Ele coloca um crachazinho e fala, puxa, eu sou o cooperador. Ou ele, de fato, coopera com Deus. Cooperar, ajudar, auxiliar. Não é fazer o que eu quero ou o que eu gosto, é perguntar para o Senhor. Para o Espírito, irmãos, o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor deseja? Onde eu posso cooperar com o Senhor hoje? Seja em minha casa, no meu trabalho, seja nas reuniões, seja indo até a padaria comprar um pão. Senhor, como eu posso cooperar com o Senhor essa manhã? Eu preciso entender isso. Nós somos cooperadores de Deus e vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil ou de maneira vã. Porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Irmãos, agora é o dia da salvação. Nós temos visto, o tempo está mal. Todo instante a gente vê, puxa, parece que está mais próximo à volta do Senhor. Parece que a gente não vai aguentar com tanta coisa acontecendo. Mas nós oramos ao Senhor um dia, Ele nos ouviu, Ele nos socorreu, e agora o Senhor tem falado para nós, olha, um dia você orou, eu socorri você, mas o que você tem feito com essa oportunidade que eu te dei? Hoje é o tempo. Quando ele fala que hoje é o tempo, eu preciso entender que não há tempo mais para eu viver para mim mesmo ou para as minhas coisas. Irmãos, o que nós temos aspirado? Pelo que nós temos trabalhado? Será que nós estamos trabalhando, aspirando? Nós vimos no capítulo anterior também, né? As coisas dessa terra. Será que é isso que domina o nosso coração? Será que é sermos reconhecidos por alguma coisa? Onde está o nosso coração? O Senhor está falando, irmãos, hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação, então preciso andar como se o Senhor fosse voltar no próximo instante. E se Ele for voltar no próximo instante, como eu estou acolhendo essa graça que Ele me deu? Como eu estou cooperando com o Senhor? Versículo 3. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Nós vimos no capítulo 5 que todos nós temos um ministério. Pelo menos o ministério da reconciliação foi dado para todos. Certo? Todos nós temos o ministério da reconciliação. E agora, no versículo 3, o Senhor tem falado, olha, mas ande de forma tal que você não dê motivo de escândalo em atitude alguma.
Mas como eu posso dar motivo de escândalo em alguma coisa? Quando eu não ando da maneira que o Senhor deseja. Quando eu não acolho a graça do Senhor como ela deve ser acolhida. Sabe o que não é acolher a graça do Senhor como deveria, irmãos? É eu andar como se eu não fosse um filho de Deus. É eu ter atitudes, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja até mesmo nas reuniões. Quando eu levanto e falo alguma coisa que não gera vida nos irmãos, mas gera morte, eu estou desprezando a graça de Deus. Eu estou dando motivo de escândalo. É isso que o Senhor está nos mostrando. Por isso nós precisamos vigiar. Puxa, Senhor, põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver, Senhor, me perdoe e me ajuda a andar pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos ser alertados a não acolher a graça de Deus de maneira vã, mas entender que ela é um tesouro. Nós recebemos um tesouro. Por isso, não vamos tratar isso de maneira superficial. Vamos viver a nossa vida para amar e servir o Senhor de maneira intensa. E quando eu digo intensa, irmãos, não é ser alienado, tá? Mas é ter uma vida com realidade. E eu não devo usar isso de maneira alguma para tentar transformar o outro. Assim, puxa, agora eu preciso que você seja assim. A graça de Deus foi dada para cada um de nós, não para a gente usar para o outro, é para usar para mim, para eu entender que eu sou pecador e eu preciso ser transformado. Amém. Eu não tenho que colocar jugo sobre o outro, certo? Eu tenho que orar e crer no poder dessa graça, desse presente maravilhoso que está transformando cada um de nós. Talvez ainda não enxergamos, né? Talvez eu ainda não enxergue o trabalhar de Deus. Puxa, eu ainda sou assim, Senhor. Mas o Senhor está trabalhando. Irmãos, há esperança para nós. Por isso precisa também de perseverança. Ó Senhor Jesus. E a vida de Paulo, quando a gente está estudando essas epístolas, é uma prova disso. É uma prova que ele entendeu que a graça de Deus era suficiente. Foi isso que o Senhor falou para ele? Ele falava, Senhor, me livra disso aqui. O que o Senhor respondia para ele? A minha graça te basta. Qual é o espinho que te incomoda hoje? O que é que tem sido barreira para nós hoje? Irmãos, a graça do Senhor nos basta. Só que eu preciso entender que esse presente é poderoso, maravilhoso, e aprender a usá-lo e não desprezá-lo. Amém? Senhor Jesus. Aí vamos do versículo 3 ao 7, a gente já leu 3, vamos ler o 4 ao 7 aqui, ó. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, mas também em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Parece uma contradição aqui, né? Porque o que mais se ouve hoje, irmãos, puxa, receba Jesus, se torne um filho de Deus, sua vida vai ser maravilhosa. Você vai ter a melhor roupa. Eu estou falando isso porque eu ouvi isso, tá, irmãos? Em uma cidade, fui pregar o evangelho e fui ter comunhão com alguns irmãos, e os irmãos viraram para mim, né? Fizeram uma roda na minha volta assim para orar por mim, porque eu estava
com as roupinhas meio acabadas, eu acho. Aí eles viraram e falaram, não, o Senhor vai te dar o melhor sapato. Eu olhei para o meu sapato e disse, ih, rapaz, deve ser isso. Vai te dar a melhor roupa, vai te dar o melhor carro, vai te dar não sei o quê. Irmãos, o Evangelho não é sobre ganhar o que é melhor dessa terra. O Evangelho é sobre ver que eu sou um miserável, mas que eu recebi a salvação por meio de uma pessoa. Amém. Esse é o Evangelho. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre ganhar, é sobre doar. O Evangelho é a prova viva do amor de Deus. Ele se doou, ele se entregou. Então, quando nós vemos essa contradição de vida aqui, assim, puxa, Paulo, irmãos, Paulo ele tinha uma vida muito boa quando ele era Saulo. Tinha ou não tinha? Ele tinha uma vida muito boa, ué. Puxa, era reconhecido, não vivia mal, tinha casa, porém não tinha o Senhor. Quando ele foi transformado em Paulo, o que aconteceu? Irmãos, noite sem dormir. Quem aqui quer passar a noite sem dormir? Noite sem dormir por causa dos irmãos. Será que nós passamos às vezes a noite sem dormir por causa dos irmãos? Talvez, muitas vezes, né? Quem são os pais, às vezes a gente passa pelos filhos, né? Às vezes o filho adoece, está no hospital, a gente vira a noite sem dormir por causa dos filhos. Mas o Senhor nos deu uma grande família, irmãos. Os filhos de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Vale a pena pagar esse preço que Paulo pagou. Porque há uma recompensa. Mas não fazemos isso por causa da recompensa. Nós fazemos isso porque o amor de Cristo nos constrange. Ele não ficou só a noite sem dormir. Ele passou por sofrimento, privação, tristeza. Ah, mas eu sempre ouvi que se eu tiver Jesus eu vou ser feliz. E aí? Como é que fica? Aqui está falando que quando a gente segue o Senhor tem tristeza, irmãos. Há tristeza no caminho. Há prisões, há açoites, há tumultos, há também trabalho árduo. Quer dizer que, como filho de Deus, eu não posso ficar só sentado na minha cadeira de boa, não? Há trabalhos árduos. E há também jejum, movido por um amor profundo. Não é movido por uma ordenança. Entendem o que eu quero dizer? Jejum aqui não é, João, você vai fazer jejum comigo 21 dias. Irmãos, isso é uma ordenança. Agora, se o amor de Cristo nos constrange por amor aos irmãos, às vezes você está servindo as crianças, né, Amélia? Você vê ali, puxa, essas crianças precisam ser salvas, precisam ter uma experiência com o Senhor. O amor vai mexendo tão profundo, irmãos, que aquilo te leva a jejuar e orar por essas crianças. E ninguém entende, como que você pode amar esses meninos? Você solta eles ali, eles gritam, falta subir no telhado. Mas o amor de Cristo nos constrange. Só que mais do que isso, Paulo fala que também em pureza, ou seja, nós temos que andar em santificação, sempre reconciliados com o Senhor, no conhecimento. Uau! Então, não pode ter conhecimento ou deve ter o conhecimento? Deve ter. No Espírito, com vida, não conhecimento técnico, intelectual apenas, filosófico, é um conhecimento espiritual, de uma profunda intimidade com Cristo, de uma profunda busca com Cristo. Mas às vezes é fácil, puxa, eu vou me santificar, vou buscar esse conhecimento, só que paciência, Senhor, aí você já pegou pesado. Eu preciso ter paciência. Irmãos, o que nós mais precisamos ter na igreja é paciência.
não é? Por quê? Nós somos muito diferentes uns dos outros. Não é assim? Vai servir as crianças ou os adolescentes. Se você não tiver paciência, você não fica lá um dia. Tem que ter paciência com os meninos. Tem hora que você tem que dar uns cocão, tem hora que você tem que levar a vara, mas você tem que ter paciência. E tem que ter bondade no Espírito Santo, porque em nós não existe isso. E no amor sincero. Irmãos, esse amor tem que ser sincero, não é fruto. Lembra que eu falei que não é um fruto de uma aparência, de uma maquiagem exterior? É um fruto sincero do Espírito. Quando nós temos essa intimidade, buscamos ver no Espírito, os frutos do Espírito começam a brotar em nós. Irmãos, é orgânico, ele flui espontaneamente, não é algo forçado. Na palavra da verdade. A palavra da verdade, irmãos. A Bíblia, o Senhor mesmo, ele fala conosco nos evangelhos, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, onde que eu tenho que buscar essa palavra da verdade? Na Bíblia. Precisa aprender a ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, ter mais comunhão com o Senhor, entrar para dentro dessa experiência. Só que quando eu entro nessa experiência, eu preciso entender, puxa, se eu achei que as coisas iam melhorar, vai vir noite sem dormir, vai vir luta, vai vir prisão, vai vir açoite. Aí você fala, puxa, então eu não quero. É uma escolha, irmãos. Parece uma contradição de vida, mas não é. É uma oportunidade para desfrutarmos desse Cristo maravilhoso. Amém. Senhor Jesus, as adversidades internas e externas, irmãos, elas são uma oportunidade para nós. Essas provações, elas demonstram, né, o que Paulo ele não se apegou ao seu conforto. Muitas vezes nós queremos nos apegar ao nosso conforto. Puxa, está tão bom assim, estou tranquilo, de boa, não preciso ter compromisso, não preciso pagar nenhum preço. Domingo de manhã, puxa, eu vou dormir até mais tarde, que maravilha. Paulo não olhou para o conforto que ele tinha. Ele foi movido pelo grande amor de Cristo, que foi gerado no interior dele. E as experiências nos levam a experimentar mais desse amor. Ele olhou não para o conforto, mas para a missão que Deus tinha dado. Esse é o coração de um servo de Deus, irmãos. É um coração perseverante, pois sabe que a dificuldade, as lutas, é parte do chamado. Aí eu queria perguntar, você foi chamado por Cristo um dia ou não? Sim. Então você tem que entender que as dificuldades fazem parte do chamado. As lutas fazem parte do chamado. Senhor, parece que tem momento que a gente não está dando conta mais, né? Parece que a vida virou de cabeça para baixo, é confusão interna, externa, é no trabalho, é em casa, é na igreja, é com os meninos. Aí você olha assim, parece que você fica perplexo. Paulo chegou a falar isso, né? Fica perplexo a ponto de desesperar da própria vida. Só que ele entendeu que tudo isso faz parte do chamado. Por isso, ele pôde dizer no final da vida dele o quê? Completei a carreira. Guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada. Irmãos, eu também quero ter essa experiência. Eu também quero poder um dia, não sei se o Senhor vai levar antes ou não, mas eu quero poder um dia falar para o Senhor, Senhor, guardei a fé. Senhor, eu perseverei. Senhor, a coroa da justiça está me guardada. Eu quero ter essa ousadia um dia, irmãos. Por isso eu quero entender esse livro de 2 Coríntios. Quero entrar para dentro dele. Falar, puxa, Senhor, eu não quero olhar as circunstâncias. Eu quero olhar para essa graça, esse presente maravilhoso que o Senhor deu, que é suficiente. A minha graça te basta. Ó Senhor Jesus, deixa eu avançar. Misericórdia. E aí, nós entramos no final do versículo 7, que fala com as armas da justiça. Lá em Efésios, nós temos Efésios, vamos lá rapidinho, Efésios 6, né?
que fala das armas da justiça, Efésios 6. 6, a partir do 10, né? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder, estáis prontos, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, e orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Essa aqui é as armas da justiça. O Senhor nos deu armadura completa, irmãos. Eu não vou poder arrumar desculpa naquele dia e falar, puxa, Senhor, mas o inimigo mandou tanta seta inflamada, eu recebi tanta acusação, eu não consegui resistir. O Senhor vai falar assim, ó, eu te dei o escudo. Senhor, mas passou por cima do escudo, atingiu minha cabeça, eu te dei o capacete. Senhor, mas eu fiquei só ali defendendo o tempo inteiro, chegou uma hora que eu não aguentei. O Senhor te deu a espada do Espírito, Ele te deu a verdade. Voltamos lá para 2 Coríntios capítulo 6, no final do versículo 7, ele fala as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. Ou seja, o Senhor nos revestiu, irmãos, tanto para defender contra os ataques do inimigo, mas também para avançar. Atacar. Atacar quem? O inimigo. Nós vimos em Efésios 6 que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra carne e sangue, não é contra o meu cônjuge, não é contra os meus filhos, não é contra os irmãos. Nossa luta é contra o inimigo. Para isso nós precisamos avançar, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, nos cingir com a verdade. Sabe o que nos leva a ter perseverança? Ter a consciência tranquila e avançar sem medo? É nos revestir da verdade. Amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Eu anotei uma frase aqui que eu quero ler para os irmãos, um trecho, que é assim, ó, o servo de Deus, ele enfrenta as adversidades com integridade e recursos divinos. O coração do servo é puro, pois suas ferramentas não são a manipulação humana. Infelizmente, irmãos, no meio cristão, existe muita manipulação humana. Eu sempre falo isso com os irmãos, toma cuidado com muitas coisas da internet. Tem muito coach, tudo virou verdade na internet. Todo mundo detém a verdade na internet. A verdade só existe na palavra. O Senhor é a verdade. Então tomem cuidado com esses muito coaches, né? Coach cristão principalmente. Usa de manipulação, tem técnicas, irmãos. Tem muita técnica para pegar a atenção dos ouvintes, né? Dos irmãos que estão naquela reunião, para falar coisa, puxa, vou usar essa parte aqui da psicologia, ou da filosofia, ou sei lá do que, dessas ias, porque vai tocar no coração do irmão, às vezes ele vai se derramar, vai chorar, puxa, vai levar emoção lá em cima, e a gente canta esse hino aqui assim, que vai... Maravilha! Aí você pinta até as paredes. Manipulação humana.
A verdade, irmãos, é que o Evangelho ele vem nos confrontar. O Evangelho não é para alisar nossa cabeça, falar, puxa, você está bem, que maravilha, ouvi uma linda palavra, que gostoso, sai de lá leve. O Evangelho, irmãos, ele nos confronta, ele mostra quem nós somos, ele tem que nos pôr de joelho e falar, puxa, Senhor, me perdoa, eu ainda estou assim, depois de 30 anos com o Senhor, eu ainda estou assim, Senhor, eu quero avançar. O Evangelho é para nos confrontar. Senhor Jesus, deixa eu continuar lendo aqui, que eu ia ler para os irmãos, mas as armas da justiça de Deus, o sofrimento é apenas o palco onde a fidelidade é testada e confirmada. Eu anotei essa frase aqui porque eu queria passar isso para os irmãos, eu vou ler de novo, o sofrimento é apenas o palco onde a fidelidade é testada e confirmada. Por isso que nós vivemos essa batalha no nosso interior que parece uma contradição. Olha para você ver, versículo 8 ao versículo 10. Por honra e por desonra. Como assim? Parece uma contradição aqui, né? É por honra e por desonra? Por difamação e por boa reputação. Tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, aleluia, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo, irmãos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo estava colocando aqui, irmãos, o que ele viveu. Ele viveu isso aqui. Ele não estava se importando o que as pessoas estavam falando, se ele era conhecido ou não. Isso aqui é um grande teste para um servo de Deus. Quando, ó, o versículo, como desconhecidos, quando ninguém te reconhece, está como desconhecido. As pessoas achavam que Paulo era um Zé Ninguém. Talvez naquela época, para aquele mundo, as pessoas olhavam para Paulo e falavam, esse não dá nada por ele mais. Mas para Deus ele era bem conhecido. Ele andava, irmãos, parecia que estava indo morrer, não é? Foi apedrejado, torturado, mas ele estava vivo, cheio do fogo do Espírito. No meio daquela multidão que apedrejou ele ali, ele ainda parou na escada cheio do fogo do Espírito para falar. Será que nós iríamos ter essa coragem? Na primeira pedrada, talvez a gente ia querer, se esconder, né? Arrumar algum cantinho para não tomar mais pedrada. Paulo, ele não hesitou, porque ardia nele o fogo do Espírito. Irmãos, o que tem ardido no nosso coração? Talvez essa tem que ser a pergunta que eu preciso fazer para o Senhor, todo instante. O que tem ardido no meu coração? Qual fogo tem ardido no meu coração? Entristecidos, mas sempre felizes. Como? Como você pode viver entristecido e sempre feliz? Pobre, mas enriquecendo a muitos? Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não tinha nada. Ele não tinha onde dormir, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha recurso, mas ele tinha tudo. O que nós temos? Essa é a pergunta para nós. O que nós temos? Ou o que nós queremos ter? Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Para alguns, irmãos, Paulo era um herói, né? Para outros, ele era um agitador. O servo de Deus, ele deve se contentar em ser fiel a Cristo e não depender da aprovação da multidão. Vou repetir. O servo de Deus deve se contentar em ser fiel a Cristo
em não ter preocupação de ter a aprovação da multidão. Muitos querem ter a aprovação da multidão. Nós não estamos aqui querendo a aprovação da multidão. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo. Queremos ser fiéis a Cristo. E precisamos falar aquilo que o Senhor deseja. Amém? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. As aparências, elas são enganosas. Por isso Paulo, ele estava convicto aqui. Pessoal, nada tendo, mas eu possuo tudo. Pode tudo acabar. Tem um hino que a gente canta assim, né? Pode tudo acabar. Aqui ele estará. Irmãos, pode tudo acabar. Aqui ele estará. E não é fácil as situações quando a gente passa. Falar isso, às vezes dá até temor, né? Puxa, pode tudo acabar, pode tudo virar do avesso em casa, na família, no trabalho, perder emprego. Mas se eu tiver a forte convicção de que aqui o Senhor estará, irmãos, eu não vou ficar ansioso. Vai ser inundado uma paz no meu interior. Que fala assim, vale a pena. Vale a pena viver essa vida. Vale a pena buscar a Cristo. Senhor Jesus. Então vou para o final aqui. Oh Senhor Jesus. Deixa eu pular aqui, irmãos. Esse pular para o coração de Deus é a plenitude, né? Aquele que tem Cristo tem o Pai. Vamos ler 1 Coríntios 3, versículos 21 a 23. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, pode ser? Se você puder projetar, Saulinho, para os irmãos ler, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23. Mas vamos ler com espírito, irmãos. Vamos ler com espírito forte, absorvendo o que o Senhor quer nos dizer nesses versículos. Amém? Portanto, ninguém se sorriu de nós, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja Jesus, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Tudo é vosso. Não lembra esse versículo 10 que a gente acabou de ler? Nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, a plenitude da vida, ela não está naquilo que nós acumulamos nessa terra. A plenitude da vida, ela está no sentido de que nós possuímos aquele que é tudo. Nós possuímos aquele que é tudo. Tudo é vosso. Então não se glorie naquilo que você pode acumular nessa terra. Não se glorie em homens. Mas fique feliz porque você possui aquele que é tudo. Ó Senhor Jesus. Quem possui a Deus, irmãos, quem tem o Senhor, pode proclamar esse versículo 10 com realidade. Eu nada tenho, mas eu possuo tudo. Amém. Senhor Jesus. Então, concluindo, viva essa vida com realidade, entendendo que essa contradição da vida, que às vezes, mas você está passando por essa situação, é sofrimento, como que você pode estar alegre? Irmãos, é a melhor maneira de você pregar o Evangelho. Estou alegre porque eu tenho Cristo. Puxa, mas você perdeu o emprego, mas eu tenho Cristo. Mas e essa situação na família? Mas eu tenho Cristo. Se nós vivermos essa realidade, a nossa vida vai mudar. A nossa perspectiva vai mudar. E nós viremos para as reuniões sempre alegres. Sempre cheios de Cristo, com uma porção de Cristo para oferecer para os demais irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus, não receba a graça de Deus em vão. Viva a vida não tendo que resolver esses problemas, essas contradições, mas abraçando como maior prova de que você não está vivendo pela sua força, mas pelo poder de Deus, que transforma a fraqueza em glória. Não tente se transformar ou transformar os outros. Abrace essa graça de Deus, que
que está nos transformando de glória em glória. É pelo poder dessa graça que nós estamos aqui. Não é por nossa força ou por nosso mérito, mas é porque Cristo nos amou de tal maneira. Amém? Vou encerrar aqui, irmãos. E só queria falar para os irmãos, né? Lembrar que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então não viva cabisbaixo. Você tem aquele que é tudo, você é co-herdeiro com Cristo. Ele já te deu toda a armadura de Deus, te deu a graça, te deu a fé. Então viva com alegria, porque você tem o Espírito Santo habitando em você. Amém. Amém? Amém. Vamos fazer pequenos grupos agora, compartilhar em grupos, depois a gente vem na frente. Amém? Jesus é o nosso Senhor.